O ministro André Mendonça iniciou ontem a leitura do seu voto no julgamento lá no STF, que pode acabar com o artigo 19, que já foi declarado constitucional há uma década, em detalhe, do Marco Civil da Internet de 2014, que assegura a liberdade de expressão nas redes sociais ao prever que as plataformas sejam punidas por conteúdo postado por usuários apenas se esses comentários forem julgados criminosos ou liminarmente potencialmente danosos e mediante ordem judicial. André Mendonça não concluiu o seu voto, o que acontece na sessão de hoje, mas ele apresentou divergência em relação aos posicionamentos de Dias Toffoli. Agora fala, o que é o posicionamento de Toffoli para mim? Sujeito que não tem saber nenhum. Se o Lewandowski não tinha notável saber, e me desconfia se ele tinha saber, o Toffoli eu tenho certeza que não sabe nada. Então ele divergiu do Toffoli e divergiu do Luiz Fux, que consideram inconstitucional a liberdade, que consideram inconstitucional o fato de que só o Estado pode determinar o que é ilegal ou não, que consideram inconstitucional o fato da Constituição dizer que alguém só é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Portanto, a Constituição é inconstitucional e é inconstitucional um artigo que fala que para uma plataforma tirar ou não, ou seja, ser obrigada a fazer uma coisa, ela pode fazer sem lei e sem ordem judicial. É um absurdo, mas a posição do Toffoli e do Fux é essa. Dizem que é inconstitucional o artigo 19 e eles defendem uma ampliação da responsabilidade das plataformas. Eles transformam em polícia a plataforma social, mas é aquela polícia sob ameaça. Não policiou, a gente acaba com o seu negócio. Inclusive em casos em que sequer existe a possibilidade de uma ordem judicial prévia. Já, aí vem o ministro Bosta Nova, Luiz Roberto Barroso, apresentou uma posição intermediária. Ele levou no meio, indicando que a exigência de ordem judicial ainda é necessária em muitos casos. Esses são os problemas, muitos casos. O que não está em muito? Isso aí é pior do que sim e não, é o talvez. O talvez ferra a vida do sujeito, especialmente em situações em que envolvam liberdade de expressão, como críticas ou ofensas. Em seu voto na sessão de ontem, André Mendonça afirmou que a verdadeira tolerância defende pessoas, ainda que expressem ideias idiotas ou inaceitáveis. É isso mesmo. E que essas ideias devem ser atacadas, não as pessoas. Vamos acompanhar o trecho da leitura do voto do excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações. Ao comentário dos senhores. Aliás, eu tenho lido muito aqui no chat, viu, Eros, que você devia ser senador junto com o Cleitinho lá em Minas, hein? Vai. O pessoal do chat aqui está pedindo. Reclama do Pacheco. Mas olha só... reclama do Pacheco? Reclamo. Nós estamos falando aqui que ele deveria ser candidato a Senado. Substituir. Então, mas vamos lá, começamos com você então. Olha, vou falar do Papa Leão XIV, que disse que só um povo bem informado ele pode fazer escolhas livres. E eu vou lhe dizer o Leão Lobo, dignidade já.
E outra coisa, dia 21 e 22 eu estarei com o Papa no Vaticano. E farei questão de levar a ele, já falei isso com o presidente Bolsonaro, a realidade triste atual do Brasil. Roubo aos idosos, Sim. violação de direitos políticos e de liberdade de expressão, perseguição inclusive religiosa. Sim. Ele terá em mãos esse relatório. Por quê? Porque ele mesmo, por diversas vezes, nesse pouco tempo de pontificado, ele foi claro em dizer, defendendo a liberdade e sendo veementemente contra a censura. Agora, o nosso ministro André Mendonça, que para nós é a centelha de esperança que nós podemos ter, nós temos percebido. Me permita voltar naquela primeira matéria, onde ele diz também assim: Mendonça afirmou que no contexto de manifestações públicas, chamar político de ladrão pode ser interpretado como uma opinião pessoal, não configurando necessariamente crime de calúnia. Ele argumentou isso. Mas isso é o direito. Ele foi o único que teve coragem de dizer o que o direito é. Exatamente, para dizer que dentro do próprio STF há esse debate e até esse embate. Enfim, nós temos que lutar ainda por aquele resto de esperança de um Brasil livre para realmente termos liberdade de expressão. Não podemos abrir mão. Sim. Bolsonaro fala, mais do que a vida, liberdade. Porque quem perde a liberdade, perde o sentido até da vida.